Olá, sejam bem-vindos a mais um Catedral Cast. Nós estamos muito felizes hoje, nós temos convidados muitíssimo especiais. Nós estamos durante a nossa conferência Kairos recebendo os nossos amigos da Central Music. Eles servem lá com o Ministério de Louvor da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. E hoje a gente vai ter o privilégio de poder ouvi-los, compartilhar um pouco do coração, perceber daquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Aqui tem a Ana e temos o Renato. Eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, falar quem vocês são. Vai lá, Ana, você. Tá bom. Eu sou a Ana, faço parte da Central Music há uns 3 anos, né, Renato? Mais ou menos isso. E ele me convidou para ser líder de adoração lá também. Então, eu tô sendo treinada nesse lugar, né? Há um tempinho já. E sou discípula dele. Bom, eu sou o Renato, já tô na Central, né, como integral tem uns 3 anos. Central Music a gente começou, tem quase 4 já, né, e tem sido muito precioso, né, a gente participar dessa construção e poder contribuir com a obra de Deus e servir a Central nesse tempo lá. Tem sido bem legal. A gente é muito abençoado pelo aquilo que vocês têm servido à igreja brasileira. A nossa igreja, de maneira pessoal, é muito abençoada pela igreja de vocês, Pastor Paulo também. Vocês nos inspiram muito. E a simplicidade também do coração de vocês é algo que sempre constrange o nosso coração. Coração servo. Nós estamos muito felizes. Muito obrigada, agradecendo uma alegria aqui. estar aqui com vocês, né? Sempre uma alegria. Essa igreja é muito acolhedora. Pastor Evander é muito especial, é do nosso coração amigo. Né, e sempre uma alegria poder contribuir com o que vocês estão construindo aqui. Né? Eu queria que a gente começasse conversando um pouco sobre como que tem sido a construção da cultura que vocês têm vivido hoje na Central em relação a louvor, adoração. Depois a gente pode voltar em como que isso começou a ser formado, mas para a gente entender um pouco, ter um panorama um pouco melhor daquilo que vocês têm vivido. E a gente queria ouvir do coração de vocês nesse lugar também. Ok. Bom, forjar uma cultura é sempre um desafio gigante. E ele, ao mesmo tempo que ele deve ser intencional, ele depende muito, né, da adesão das pessoas que fazem parte daquele ambiente, daquela comunidade, a compreensão de que esse processo está acontecendo. Né? E a Central é uma igreja muito antiga já, ela foi fundada na década de 60, né? E já tem muita história, inclusive por trás do contexto do louvor e adoração na igreja. Né? Quando eu assumi o louvor em tempo integral, na verdade foi como resultado de um trabalho que eu fiz na época que eu ainda era voluntário, né? E comecei servindo como voluntário ali, liderando o louvor dos jovens, mas muito pouco ainda se pensava nesse período em cultura. Na verdade, a gente estava mais preocupado em fazer funcionar né, baseado em alguns desafios que haviam sido confiados para nós pela liderança na época. Então, mas aquilo ali serviu como um laboratório, assim, né, para a gente perceber o que a gente precisava, quais eram as nossas dificuldades e desafios com o Ministério de Louvor, porque eu estava, né, como voluntário, a gente tinha já uma pastora de adoração, né, que trabalhava integral na igreja, liderando o louvor e tal, mas ela já estava há quase 20 anos à frente do louvor, né? E a Central passou por algumas mudanças e foi quando eu fui convidado, né, para participar de um processo de transição de liderança, né, na adoração da igreja. Então, né, não vou entrar muito no detalhe de como foi o processo. Sim. Mas toda mudança ela é difícil, né? Ela é desconfortável, principalmente quando a gente lida com uma igreja que estava crescendo muito, que estava, né, expandindo. Na verdade, a necessidade de algumas mudanças promovidas na igreja, mais ou menos há uns 5 anos atrás, se deram por causa
da dificuldade de alguns departamentos de acompanharem esse crescimento da igreja, né? Então, eu participei desse processo aí, né? Entrei nesse bolo. E quando eu assumi, a primeira coisa que eu fiz foi convidar algumas pessoas para estarem comigo. Né? Eu não cheguei com um projeto pronto, falei assim, gente, é isso aqui e vamos só executar o que já está pronto, entre aspas, né? Mas eu chamei eles e falei assim, eu não sei o que eu vou fazer e vamos construir junto, né? Vamos buscar de Deus. Então essa foi a primeira coisa que a gente fez, né? A gente se reunia toda semana. Então eu falo que a gente incubou, né, o ministério ali com 18 pessoas durante um bom tempo. A Ana já estava nesse processo? A Ana veio no primeiro grupo, né? Eu intencionalmente eu chamei pessoas novas para participar desse processo, porque eu sei o quão desafiador é você pegar uma pessoa que já, né, tá cheia de paradigma, já tem toda a sua formação, né, todas as suas manias, né, cosmovisão. A cosmovisão e tudo mais. Aí você tentar desconstruir isso para então, né, tentar de novo, né, moldar a pessoa dentro de uma nova proposta. Então por isso que eu chamei pessoas novas. Então a gente começou a trabalhar isso nesse grupo menor. Enquanto isso, o louvor estava acontecendo normal, né? Na época, Central de Adoradores era o nome do ministério da igreja. E aos poucos, né, a gente foi recebendo algumas demandas da igreja, assumindo algumas coisas. Ficamos responsáveis, né, por uma conferência. Foi a primeira grande demanda que a gente recebeu, ainda durante a pandemia, inclusive. Então foi uma conferência online, chama Conferência Futuro até. Acho que foi até profético, né? Então, assim, foi um processo bem legal, de muito aprendizado, né, da parte nessa construção, né? Eu fui percebendo muita coisa, muito direcionamento da parte de Deus também. Como grupo a gente foi amadurecendo. E em pouco tempo, até pela intensidade de como a gente estava disposto a trabalhar essa cultura, a gente conseguiu construir pelo menos uma base inicial ali, né? E a gente já começava a perceber, né, o que seria dali para frente. Em termos, né, em várias nuances, né? A gente vê questão de identidade, questão de linguagem, comportamento, algumas coisas que a gente precisava mudar, né, da velha forma de ser ministério para a nova forma. E então vai muito dessa percepção e intencionalidade, né, de mudar, passar pelo processo desconfortável, mas sabendo que lá na frente algo de bom, né, a gente vai colher frutos disso, né? E tem vários desafios nesse processo como um todo, né? Mas eu acredito que tem sido bênção. A gente conseguiu crescer muito como ministério, a igreja nos abraçou, né? Lógico, depois de um tempo desse processo a gente assumiu como um todo, transicionamos, né, o pessoal do ministério antigo para o novo. E hoje a gente está já atuando 100% na Central, né? Já tem aí uns 3 anos, desde 4 anos já, né? Que a gente já está à frente integralmente, né, da Central como um todo, né? E tem sido bem legal, né? É claro, né? Não existe ministério perfeito, não existe nenhum igreja. Pessoas são pessoas. Né, os desafios estão aí por causa de pessoas, né? Mas sim, a gente tem conseguido servir muito a nossa igreja, né, de maneira intencional e muito alinhados com a visão da igreja. Enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma situação pessoal aqui da nossa igreja, que a gente está com uma sala de oração. E aí faz poucos anos isso, a gente vai entrar no nosso 4º ano que vem. E eu tinha a expectativa de que fosse algo formatado. Eu cheguei com um plano e a gente vai seguir esse plano. Mas ao longo do tempo a gente vai desconstruindo para poder servir a visão da igreja e se adaptar para realmente servir aos interesses do outro,
não aos meus próprios interesses, né? E aí você falou sobre a adesão à cultura, e realmente é um processo de discipulado. Eu fiquei pensando bastante sobre isso, porque não adianta eu ter algo no meu coração sozinha e achar que aquilo é a vontade de Deus para a igreja de maneira isolada e que a revelação que eu recebi é mais excelente, enquanto, na verdade, o objetivo é servir o corpo e caminhar como corpo, né? Então, a gente tem desfrutado de um processo de discipulado nessa área também em relação ao lugar da oração, de sempre se sentar ao redor da mesa, com a palavra aberta. E eu acho que, de maneiras diferentes, acho que eu sinto que a gente tem criado uma cultura a respeito de oração também para a nossa comunidade local. Algo que seja da nossa igreja e que reflita a maneira que a gente vive os nossos dias aqui. Isso. A gente não tem lá na Central, né, uma sala de oração. A gente tinha, na verdade, uma intenção de iniciar, né, sala de oração antes da pandemia. A gente falou, não, vamos começar e tal. Mas aí veio a pandemia. Aí jogou um balde de água fria em tudo, né? Mas essa cultura de oração e intercessão, ela é extremamente, né, ela é fundamental na vida de uma igreja. Agora, o formato que isso vai acontecer, a gente encontra vários. Sim. Né? Tem o formato da sala de oração, mas o importante é que não pode faltar. Né? A gente parte da compreensão de que Deus chama todos a serem intercessores. Né? Algumas pessoas entendem que é privilégio de alguns, né? Um chamado, um ministério específico e tal. Mas a gente não enxerga dessa forma, né? A gente enxerga, é um chamado para todos, né? Todos têm que se tornar intercessores, todos têm que viver uma vida de oração, né? Então, eu vejo assim, essas nuances, né? A gente precisa realmente ser intencional, como você falou, em servir a igreja local. Eu acho que um dos grandes desafios de lidar com o ministério de louvor, né, e conjugá-lo, né, com intercessão na igreja, é exatamente a gente começar a separar, né, pessoas, separar propósitos, né, sendo que existe uma visão muito clara, né, que a igreja está apontando para essa visão, para esse lugar, e muitas vezes, ao invés de agregar, de ajudar e contribuir com a visão, né, às vezes essas iniciativas acabam atrapalhando, né? Porque dependendo de como a pessoa aborda isso na sua realidade local, ela vai ver assim, não, eu sou o dono da verdade, só eu tenho a revelação de Deus, Sim. só eu tenho posse do sacerdócio e etc. e tal. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? E se é o caso de trazer mesmo essas iniciativas de intercessão, de sala de oração, né? Na minha perspectiva, eu vejo como eu entendo que ela precisa, né, se adaptar de forma a contribuir com a visão da igreja. Sim. Né? Fora isso, eu não vejo muita razão assim eu vou ter um evento só para isso, um negócio, né, uma iniciativa específica para isso, descolado da visão da igreja, entendeu? Então, eu sou muito fiel e leal à visão. E eu tenho trabalhado intencionalmente para colar o ministério de louvor cada vez mais dentro da realidade daquilo que a gente está vivendo como igreja. Né? E servir mesmo essa finalidade. Em alguns momentos eu percebi, não na nossa igreja necessariamente, mas na igreja brasileira em si, alguns movimentos, não só em relação ao ministério de louvor, mas, por exemplo, ministério com a juventude, outras expressões que, por acabar se desvinculando da visão da igreja local, se tornaram uma outra igreja dentro da igreja. E eu acho que, como o ministério de louvor, a finalidade é servir a comunidade, se a gente se desvincula desse lugar, a gente acaba se tornando algo à parte. Como que eu vou ministrar uma igreja que eu não amo? Como que eu vou ministrar o Senhor diante de pessoas com quem eu não tenho uma vida em comunhão, uma vida em comunidade? E eu creio muito que o Senhor tem voltado o nosso coração para esse lugar de apreço pela comunidade local, apreço pela vida em comunidade, na minha igreja local, sabe? Entendendo que a gente faz parte de um corpo maior. E uma coisa que eu lembro, eu até falei isso contigo essa semana, que
no ano retrasado, quando vocês vieram, algo que me marcou muito foi a sua fala sobre o auge da vida ministerial não necessariamente ser algo itinerante, mas a vida na igreja local, o serviço à igreja local. E isso tem marcado muito a nossa comunidade, assim, nesse sentido. Vou parar de falar pra Ana falar. Não, inclusive, lá na nossa igreja não se dá ênfase a ministérios, se dá ênfase a células, porque essa é a nossa visão, né? Sim. Então, a gente está seguindo esse... Está em processo ainda, né, Renato? Os líderes de louvores, todos serem líderes de célula, porque a gente precisa ter como prioridade a visão da nossa igreja, né? É uma expressão da visão, né? Exato, que é pastorear pessoas, não a gente estar numa plataforma cantando alguma coisa para as pessoas, porque isso, claro que ajuda também as pessoas, quando elas chegam na igreja e veem um louvor muito ungido, as pessoas são, o coração das pessoas, claro que podem ser ganhados por isso, mas esse não é o nosso principal foco, né? A gente pastorear pessoas mesmo na vida real, na célula ali, e esse é o nosso alvo, né? No dia a dia, No né? dia a No dia. ordinário, no caminhar. Eu acho que fala muito sobre a base de tudo, né? O Ministério de Louvor acaba sendo uma expressão daquilo que vocês já vivem como comunidade local. Isso é muito precioso. Exatamente. Tanto que quando eu fui convidada, né, para esse processo de discipulado, para me tornar uma ministra de adoração, eu ainda considero que eu estou nesse esticamento, nesse discipulado. Mas eu fui muito esticada, porque não é meramente um treinamento técnico, mas é um treinamento de vida mesmo. É um discipulado de vida que você começa a entender. Claro que todos nós fomos chamados a sermos sacerdócio. Mas eu acho que a gente tem uma maior consciência quando a gente é desafiado a estar à frente de uma comunidade e que você se torna uma referência para as pessoas. Você é muito esticado no sentido de eu preciso ter muito mais o conhecimento de Deus, eu preciso buscar muito o conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus te faz conhecer muito mais a santidade dele e te faz ver ali que você precisa se separar mais, às vezes nem em prol de você mesmo, mas em prol do outro. Porque às vezes uma coisa que era lícita pra gente ok, eu posso fazer isso, mas se eu faço o meu irmão pecar, então eu preciso parar com isso, eu preciso renunciar. Então se torna uma vida assim de renúncias e se torna comum, assim. É claro que nunca vai ser fácil. A renúncia por amor, né? Sim. Por amor, exatamente. E assim, não deveria ser, a gente não deveria estar num lugar de referência para poder ter noção da importância do nosso sacerdócio. Mas o meu processo foi assim, eu comecei a ter muito mais noção da minha responsabilidade para com as pessoas, para com os meus irmãos. E é um esticamento eterno, assim, né? Eu acho que a gente, até que ele volte, a gente vai ser esticado, assim, nesse processo de se separar. Então, essa questão da liderança de louvor, o aprendizado não é técnico, não é... É claro que a gente tem ali, né? Passa por esses lugares claro, também. Né? Mas eu acho que isso vai ser só uma cerejinha do bolo de tudo aquilo que você vive na sua vida comum, na sua comunhão com os irmãos. É uma lapidação, assim, mas muito mais no secreto do que você tá ali em cima, na plataforma, né? Na verdade, a nossa atuação na plataforma ela tem que ser um reflexo daquilo que a gente vive né, na vida. A gente compartilha, a vida que a gente compartilha com a igreja. Né? A gente trabalha com discipulado, né? As pessoas... E a gente ainda conjuga isso com essa influência que a gente adquire, né, estando na plataforma, o ministério que te dá, né, a proeminência na igreja local, pela visibilidade e tudo mais. Né? Então as pessoas têm que olhar para a gente e ver assim, lá são líderes de célula, né, pessoas que nos inspiram, que poxa, né, a gente precisa dar esse exemplo. Né? Não faz muito sentido eu colocar pessoas para liderarem louvor que não estejam em posição de liderança na visão da igreja, né? Numa célula, cuidando de gente e tal, porque a gente foi chamado primeiro para isso. Né? Então, isso é importante para a gente, né? E a gente tem sido intencional em desafiar todos a estarem liderando uma célula.
né? Tanto que esse ano agora o pessoal vai ter, eu estou esticando eles para esse nível, né? Assim, dar esse passo a mais. Alguns estão como líderes em treinamento, né? Porque realmente isso importa para nós, né? Isso para mim faz toda a diferença, e não só aos olhos da igreja, né? O que as pessoas estão reparando, mas nós também, né, como a Ana mesmo falou, na liderança a gente é muito esticado, a gente cresce demais, a gente amadurece, a gente aprende a se importar com as pessoas, né? A palavra fala que o dom supremo é o amor. Sim. Então às vezes as pessoas perdem muito tempo discutindo teologia, se isso é pecado, se não é pecado, etc e tal. Isso assim, perto do que o amor representa, né? O amor de certa forma cobre tudo isso, né? Se eu amo a pessoa, se eu entendo e compreendo a necessidade dela, né, as dificuldades, os vícios, eu vou abrir mão disso. Eu vou deixar, beber é pecado ou não. Isso se torna totalmente irrelevante, né, diante de uma pessoa que está com o seu casamento ameaçado por causa de bebida e etc. Então, por amor a essa pessoa, eu vou, sabe, deixa isso para lá. Eu preciso cuidar dele, eu preciso ajudar ele a se levantar. Então é isso que importa para nós, né? Então aquilo que a gente faz na plataforma, as pessoas que estão lá, né? O meu sonho é que todos se tornem assim referenciais como um todo, para a igreja como um todo, não só o louvor é legal, nossa, Central Music e tal, mas são líderes, né? São pessoas que realmente se importam com pessoas e se importam com o perdido e amam as pessoas e pronto, né? Para mim é o que mais faz sentido em tudo que a gente está fazendo, é a gente chegar nesse lugar, né? E é isso. Enquanto vocês estavam falando, eu pensei sobre algumas coisas que me aconselharam nesse processo de formação de cultura, e uma vez eu ouvi sobre terem 2 braços, um braço inspirativo e o outro de ensino. À medida que você inspira com a sua vida, do outro lado você ensina a respeito disso. Fala muito desse processo de discipulado, né? E ouvindo vocês falando sobre como isso tem sido formado no coração de vocês, eu penso que fala a respeito de uma condição interna, uma postura de coração. Porque não é somente sobre eu cantar ou ministrar o Senhor diante de pessoas. Parte de um lugar de amor, de eu servir ao próximo. Parte de uma condição de eu me colocar em uma outra posição, ser misericordioso, ser compassivo. Fala sobre o caráter de Cristo, né? O caráter de Jesus sendo formado em nós. E eu queria que vocês pudessem compartilhar um pouco a respeito desse processo de formação de coração em vocês. Como que o Senhor trabalhou isso na vida de vocês? Quais foram as coisas que o Senhor promoveu, os processos que o Senhor organizou para que Ele pudesse formar e continuar formando, né, no coração de vocês essa postura de serviço e que reflete aquilo que vocês já vivem no dia a dia. Eu vou contar um pouquinho da minha história dentro Conta, dessa estou muito animada. Depois a Ana fala, mas eu fui para BH em 2011, né? Em 2008 eu estudei na Austrália, fui fazer Hillsong College lá, fiz, né, a ênfase em adoração e louvor. E o que para mim, assim, o que eu queria, o meu maior desejo naquela época era, eu preciso ser um pastor de adoração, esse é o meu sonho, e etc. E o interessante é que quando eu fui para Hillsong, eu tinha acabado de terminar direito, aí 6 meses depois estava na Austrália, e aí voltei para cá, assim, tudo bem, eu tenho que trabalhar na minha área, porque hoje pastor de adoração nem existe quase no Brasil, né? Não tinha essa cultura ainda, não era muito comum a gente ver. Mas eu já tinha esse sonho no meu coração, era isso que queimava, assim, sabe? Aí eu fui percebendo o quanto isso foi, essa intensidade, né? Esse desejo por viver isso, o quanto isso me consumia, porque eu via que era cada vez mais difícil e era um sentimento um desejo muito utópico, assim, porque não era a nossa realidade. Sim. E então eu comecei a trabalhar na minha área e tudo bem, mergulhei naquilo, comecei a
dando ali o meu melhor e tal. Recebi uma proposta de trabalho em BH e eu vim para Belo Horizonte. Quando você veio para Belo Horizonte, você veio para advogar? Eu vim na minha área mesmo, como advogado, né? Então, recebi uma proposta de trabalho, né? Fui para BH, me mudei para lá a trabalho. Mas isso ainda queimava no meu coração, né? E eu já namorava com a Paula na época, né? Foi, inclusive, até por isso que eu topei e vim para BH, para ver se, né, vamos fazer esse negócio dar certo e tal, relacionamento. Então, eu cheguei com a mesma perspectiva, com a mesma vontade. E aí o pastor Paulo começou a trabalhar isso comigo, né? Porque eu mergulhei de cabeça numa igreja em célula, né? Que não dá tanta ênfase assim para ministérios, né? Não, a gente tem ministérios importantes e essenciais na vida da igreja, mas o principal, a prioridade nossa é célula, né? Os ministérios são pela necessidade, né? Então o pastoreio ele não acontece por meio do ministério. É claro que no caso do Ministério de Louvor eu tenho que pastorear o coração do artista e aquelas, né, aquelas nuances e especificidades, né, do coração do artista que a gente não aborda isso no âmbito da célula e tudo mais, mas é diferente, né, de uma igreja ministerial. Então Paulo, desde o início, ele falava para mim, Renato, almejo pastorado, né, e ele foi plantando e regando isso no meu coração, almejo pastorado, tem o Ministério de Louvor como um suporte para o seu ministério e tal, né, investe na sua célula e etc. E isso ele foi insistindo e eu tive várias conversas com ele, né. É claro que eu aproveitei do acesso, né, e sempre estava conversando com ele a respeito dessas coisas. Acontece que ao longo de alguns anos o meu coração mudou e eu comecei a priorizar a célula, comecei a priorizar pessoas, comecei a ver o quanto isso era importante até aos olhos de Deus, né, para o que eu estava fazendo. Era muito mais sobre o outro do que a meu respeito, do que eu poderia estar vivendo, do que eu viria a ser como, né, um pastor, um profissional da eclesiástico, se é que a gente pode falar assim, mas isso mudou na minha cabeça, né? Então eu percebo assim que ao longo de todo esse processo, de tudo que eu vivi, até na minha formação, né, enquanto advogado e tudo mais, tudo isso serviu para o que eu estou vivendo hoje. Né? Deus foi me forjando ao longo do tempo assim, para eu estar onde eu estou hoje. Né? Acontece que esse processo ele não é rápido, não adianta. E hoje em dia as pessoas, né, essa geração fast food, quer as coisas muito rápidas, né? Eu decido, eu quero que aconteça instantaneamente e tal, mas eu diria que esse processo na minha vida, né, durou mais ou menos uns 20 anos. E não foi gostoso, né? Essa forja ela não é confortável, porque a gente está o tempo todo sendo confrontado nas nossas vontades, na nossa cosmovisão, a gente está sendo esticado, apertado, né? A gente tem que renunciar a muita coisa ao longo do processo. Então quando a gente chega lá na ponta, aí Deus olha para você e fala assim, agora você está pronto, agora eu vou movimentar as coisas de forma que eu vou te colocar onde eu quero que você esteja, né? E foi até meio confuso, assim, né? Porque eu já vivi intensamente, né, tudo isso. Eu estava vivendo tanto a visão celular, liderando pessoas e crescendo nisso, mas também servindo a igreja com muita intensidade no louvor e na adoração, que eu, né, nunca deixei de ser apaixonado por isso, né? Isso nunca deixou de queimar no meu coração. Mas eu amadureci nesse sentido. E quando o Paulo veio me perguntar se eu queria participar do processo de transição de liderança, né, para numa perspectiva assim de talvez assumir à frente o louvor da igreja, eu falei não para ele a primeira vez. Falei, não quero, porque quando eu cheguei aqui você mesmo insistiu que eu
investisse na célula, almejasse o pastorado, e hoje a minha cabeça tá voltada para isso. Né? Então, se for para eu ingressar em algo, né, e renunciar minha carreira profissional para entrar na igreja, eu quero, né, por essa porta. Né? Então, mas assim, para resumir, depois de um tempo orando e buscando de Deus e conversando também, né, com as pessoas que eu tinha que conversar, minha esposa inclusive, eu fui percebendo que era um caminho de Deus mesmo, né? Sim. E aí foi quando em 2021 eu assumi integralmente, né, abri mão da minha carreira, renunciei muita coisa e assumi essa posição lá na Central. Mas é um processo de amadurecimento mesmo, é um processo de a gente é pressionado, né? A gente é esticado, é queimado, forjado, e não é gostoso. Essa é a verdade, não é gostoso, mas vale a pena porque nada me trouxe mais realização, minha formação, pós-graduação, né? O salário, né, que eu ganhava, que eu já estava muito bem financeiramente na minha carreira, muito confortável. Nada disso traz tanta realização quanto estar no centro da vontade de Deus. Verdade. E essa é a sensação que eu tenho hoje. Sabe, eu falo assim, cara, eu ganho menos, eu trabalho mais, mas eu estou muito realizado. Satisfeito, né? Satisfeito, porque nada me traz mais paz de espírito e sabe, senso mesmo de realização do que isso, né? Então esse foi um pouquinho do meu processo. Ana, vai contar o seu? Eu quero. É até um pouco parecido com o do Renato, só que eu sou filha de pastores. Oh, não sabia. Meus pais pastoreavam uma igrejinha bem pequenininha lá no nosso bairro. E eu cresci nesse contexto de servir as pessoas. Meus pais sempre foram muito misericordiosos com as pessoas. Então, eles escolheram essa vida ao invés de terem sucesso profissional, enfim. E a gente sabe que vida ministerial é uma vida de muitas renúncias, né? E você até vive, assim, em certos momentos, totalmente na dependência de Deus, assim, para poder prover as coisas da casa, prover as coisas para os filhos. Então, eu cresci nessa realidade e chegou um tempo na minha vida que eu ouso dizer que poderia ter uma pontadinha de rebeldia no meu coração, porque eu falava assim: tudo que eu quero é ter uma carreira normal e não me envolver com as coisas da igreja. Nossa. Aí eu me profissionalizei em música, eu sou formada em música, sou bacharel em violoncelo. E tudo que eu queria era ter uma carreira, assim, uma carreira musical normal, como as pessoas normais, que não seguem a vida ministerial. E eu fui ter essa vida, né? Fui construir a minha carreira. Eu sempre gostei muito da música mais pop, assim. É claro que o meu instrumento, ele é um instrumento erudito, mas eu sempre gostei da realidade pop, assim, né? E fui construir a minha vida, assim, né? Só que quando eu comecei a trabalhar no meio, eu vi que isso não me dava... Eu não tinha um senso de propósito nesse lugar. E aí eu comecei com conflito. E foi aí que eu comecei a servir na Central, né? Entrei no Ministério de Louvor. Só que eu vivi esse conflito entre a carreira secular e a vida ministerial. Ficava assim, gente, que coisa. Eu não tenho a realização que eu tenho lá aqui. Só que existia o conflito também de que era tudo que eu não queria. Que a minha cabeça dizia, não, eu não vou seguir esse caminho, não quero a vida que os meus pais tiveram. Só que o meu coração foi mudando também. E tem um tempo já, eu não sei exatamente, 1 ano e meio mais ou menos, né? Que eu escolhi abandonar a minha carreira secular e agora eu tô integral na igreja, né? O Renato me chamou para ser integral. E detalhe, ele não sabia, na semana que eu tinha pedido demissão da orquestra que eu tocava, parado de negar os trabalhos seculares que eu pegava. Eu não tinha contado para ele esse detalhe. Ele sabia do conflito do meu coração, porque eu sempre compartilhava com ele, né? Só que ele não sabia que eu tinha renunciado tudo. Uma semana depois, ele me chamou para uma conversa. Aí eu falei, olha, de duas uma. Ou ele vai me tirar do ministério, ou vai acontecer alguma outra coisa. E aí eu criei uma
procurei não criar expectativas no meu coração. E aí eu falei, vamos ver o que ele vai conversar. Daí ele me convidou para poder fazer parte do time integral da igreja, né? E desde então eu tenho sido treinada nesse lugar. E como eu falei antes aqui, não é um discipulado técnico de liderança de louvor, mas um discipulado de vida mesmo. A gente precisa queimar as pontes com o passado, precisa, sondar sempre o nosso coração, as intenções do nosso coração. E eu acho que esse é o maior desafio. Se deparar com algumas Tem coisas. sido muito desafiador. Ele tem uma caminhada um pouco mais longa do que a minha, né? Eu tenho só 3 anos de vida ministerial, assim, só que... Nossa, é muito esticamento. Já foi muito esticamento em um curto pedaço de tempo. Eu acho que as pessoas que me conheciam há 3 anos atrás, se elas se encontrarem comigo hoje, assim, elas vão falar assim, nossa, como assim? Você tá vivendo isso hoje? Porque era tudo que realmente eu falava que eu não queria viver, sabe? E quando Deus nos chama, é irresistível, né? O chamado do Senhor. E você que se adeque a isso, né? Mas tem sido um processo legal, né? Eu acho que discipulado faz toda a diferença. É o que, na verdade, eu queria ter vivido. Eu, ao longo do meu processo, eu dei muita cabeçada para aprender as coisas. E eu acho que isso delongou mais, sabe? Eu demorei mais para aprender algumas coisas e amadurecer em algumas áreas. Porque... eu percebo, às vezes, a gente falando assim de discipulado, ministerial e tal, a gente pensa que o amadurecimento ele é só para isso, só nessa área, só né, qual é a minha cosmovisão a respeito de ministério, de louvor e tal. Não, mas envolve toda a vida, né? Toda a nossa percepção a respeito das coisas, como a gente encara situações, como a gente... Então, eu não creio que Deus chame uma pessoa, ela entende muito de louvor, mas ela é imatura na vida dela, né? Eu acho que Deus ele vai convergindo as coisas para a pessoa estar, né, amadurecido o suficiente para ser uma influência efetiva no reino dele, né? E como pessoa também, né? Principalmente. Porque a forma, né, o comportamento, a forma que a pessoa enxerga, isso faz toda a diferença. Sim. Então o meu processo foi muito penoso, né, muito demorado, né, até porque eu venho também de uma outra realidade. Eu vim de Rondônia, né, um contexto assim, muito isolado do resto do Brasil, onde a adoração naquela época, né, ela pulsava com mais intensidade aqui na região sudeste. Então eu sempre fui muito afastado de ver essas coisas, essas realidades assim ministeriais, né, de grande influência, muito distante de mim. Né? Então eu vivia de migalhas, assim, que de vez em quando a gente conseguia captar alguma coisa, experimentar. Então a oportunidade que eu tive de viver mais intensamente mesmo ministério e imergir nessas realidades assim foi quando eu fui morar fora mesmo, né? Então eu tive a minha primeira experiência, na verdade, foi em 2003, quando eu fui para Jocum, nos Estados Unidos. Então eu fui fazer ETED e tal, então foi a minha primeira... Você fez ETED? Eu fiz ETED, sou jocumeiro. Não. Também sou jocumeiro, né? Rodei já, né? Mas essa foi a minha primeira experiência, né? E o interessante, eu era muito novo, eu tinha 19 anos quando eu fui. E é interessante, assim, como que essas experiências aceleram a gente, né? Em termos assim de, poxa, abrir a mente para a gente perceber que existe algo a mais, né? Existe, sei lá, né? Mas ali foi minha primeira experiência. Mas eu voltei pro ordinário, como você disse, né? Eu voltei para concluir o meu curso, que na época eu tinha trancado a faculdade para ir para Jocum, né? Passar um ano e meio fora. E aí voltei, concluí o curso, comecei a trabalhar na área, aquela coisa toda. E depois eu tive essa segunda experiência fora na Austrália, né? Mas foi muito penoso, né? Eu gostaria de ter tido alguém me apontando, sabe? Instruindo Renata, por de aqui. alguma forma, né? E é por isso que eu dou tanta importância para o discipulado, né?
E muitas vezes eu percebo uma dificuldade das pessoas que, de certa forma, estão sendo lideradas, né? Querendo ou não, o líder ele tem um papel de discipulador. Ele tem que trazer as pessoas para esse ambiente de maturidade. Gente, vamos lá, vamos crescer, vamos acelerar isso, né? Porque quanto mais a pessoa se contenta em ficar num ambiente ali, né, de conforto, né, na zona de conforto dela né, ela não avança, ela não cresce, ela tem que ser incomodada, ela tem que ser esticada, né, porque é isso que faz a gente crescer. Então, eu não tive isso, né, mas eu dou glória a Deus, assim, que cheguei. Poderia ter chegado antes, né? Mas, e ainda assim, continuo amadurecendo, continuo crescendo, tem muita coisa que eu preciso ainda aprender, né? Mas eu já percebo assim que a minha cabeça ela já funciona de um modo totalmente diferente do que funcionava, né, há alguns anos atrás. Né? E discipulado, para mim, é a chave mesmo, né, da gente trabalhar. Eu não acredito numa pessoa que ela consegue se bastar sozinha num processo desse e ser eficiente ministerialmente falando, né? Talvez algo que permeie bastante esse processo de discipulado é a perspectiva do que é sucesso para você, o que é sucesso para Ana, o que é sucesso para mim, o que é sucesso para Deus. Exato. O que o Senhor determina através da palavra como uma perspectiva de sucesso. Eu me lembro de Paulo falando sobre ele estar satisfeito em Deus, encontrar sucesso em Deus, independente da realidade que ele está. Seja na fartura, seja no momento de escassez, ele ainda está satisfeito em Deus. Então, talvez pegando a história da Ana, os pais dela viviam uma realidade que ela não queria viver aquela realidade futuramente. Mas para ele sucesso era ser fiel a Deus. Totalmente. Para ele sucesso era ser fiel àquilo que o Senhor tinha depositado sobre o coração deles, e custe o que custar. Exatamente. O nosso sucesso é esse. A gente pode ter outros recursos, a gente pode viver uma outra vida, mas eu não vou estar sendo fiel àquilo que o Senhor me convidou a viver. Exatamente. E a gente vai descobrindo isso, o coração de Deus, através da revelação dele. Quanto mais a gente vai conhecendo o caráter de Deus, quem ele é, e ele vai se revelando a nós, a gente vai descobrindo o coração dele, né? Então, são todos os dias. Eu acho que vai ser um eterno processo no nosso coração, porque todos os dias a gente precisa que o Espírito Santo sonde os nossos corações e as nossas intenções, porque a nossa tendência é sempre tender para o outro lado, né? Sim. Pro lado que não é a vontade do Senhor para nós. Mas é de glória em glória, né? Que nós somos transformados e vamos adquirindo o caráter do Senhor. E é um compromisso do Espírito Santo. Ele está compromissado, ele está muito mais interessado do que a gente nesse processo. Exatamente. Na verdade. Ele está muito mais interessado em moldar o nosso coração. E eu não sei se tem algo que vocês pensam de, meu Deus, isso era uma limitação muito grande para mim. Ana, se quiser, pode falar. Mas, assim, pegando na minha vida, eu sou uma pessoa naturalmente introvertida. Eu era muito tímida, mas eu sou uma pessoa introvertida. Eu tenho habilidades sociais que são limitadas, mas eu tenho habilidades sociais. E aí a gente fala de um ministério que tem uma visibilidade, como você fala da preeminência. Você está na frente da igreja. Vamos pegar fatores naturais. Você já está na frente de muitas pessoas. Sim. Você precisa se comunicar com essas pessoas de maneira clara e você está liderando elas de alguma forma. Você está liderando a adoração. Isso gera uma responsabilidade. E outro fator para mim que ainda é um limitante em alguns lugares, em alguns acessos, a respeito da minha idade, por sempre ser a mais nova de todo o grupo. Faz pouco tempo que eu deixei de ser a mais nova dos grupos que eu ando. Mas são fatores que sempre me levavam a depender mais de Jesus. Sim. Eu me lembro de alguns sets, assim, começar falando, Deus, eu preciso que você venha, porque se você não vier, vai dar muito ruim. Se você não vier, eu não tenho nada. Eu não sei me comunicar com as pessoas. Sim. Se você não vier, eu não consigo expressar o seu coração. Como que eu vou fazer isso sem você? E nesse lugar de limitação, de maneira pessoal, eu acredito que o Senhor foi trabalhando muito no meu coração. Sim. Ainda está fazendo isso. Eu tô sendo esticada, eternamente esticada. Mas eu percebo como ao longo dos anos o Senhor vem moldando meu coração assim nesse lugar. E me ensinando que é seguro depender dele.
É seguro ouvir a voz do bom pastor. Sim. É seguro ouvi-lo e ser liderada por ele nesse lugar. E eu queria ouvir um pouco de vocês a respeito de limitações que o Senhor interveio e mudou o coração e proveu aquilo que era necessário para o que ele estava pensando. Eu acho que eu vou começar compartilhando, porque no começo a gente estava conversando aqui e eu contei um pouquinho de uma limitaçãozinha específica que eu tinha, assim, no começo. É claro que eu tenho várias. Só que... E é até bom, porque a gente depende do Senhor. Pra gente entender isso. E é bom a gente enxergar as nossas limitações, porque pra gente viver sempre uma vida de dependência, porque nunca vai ser a gente, nunca vai vir da gente. E eu me sentia um Moisés, assim, porque no comecinho, eu tava compartilhando com a Gia aqui, que eu tinha Renato já tá rindo. Já começou aqui, tá vendo? E quando eu ficava nervosa, eu começava a gaguejar, gente. Eu inventava de ministrar, assim, e eu ficava muito nervosa e eu gaguejava, eu travava na plataforma, travava mesmo, assim. E, assim... Eu fui vencendo isso com a ajuda do Senhor. Muita graça, assim, sobre a minha vida. Diga-se, Central, exato. Porque, assim, o nosso treinamento não era no vamos fazer um louvor aqui entre a gente. Não, era... Na hora. Você é líder de louvor, você vai liderar a congregação com 2.500 pessoas no culto lá de domingo. Então, assim, foi muito desesperador pra mim. Eu confesso que ainda é um pouco, mas a gente entende que a gente é totalmente dependente do Senhor. Então, é sempre Ele. Para que todos vejam que foi a mão do Senhor sobre a minha vida, porque de mim realmente não sai nada. E é claro que eu também não sou a melhor comunicadora. Na verdade, eu sou muito ruim em me comunicar. Eu me considero um pouco introvertida também, mas que sei tem habilidades sociais, como disse você. Mas ainda tô nesse desenvolvimento, nessa área ainda, porque não é o meu forte. E para ser muito sincera, público, assim, ainda me deixa muito nervosa. Então, eu preciso muito olhar para o Senhor. Quando eu tô liderando, assim, ministrando as pessoas, eu falo, Deus, é o Senhor aqui. Não sou eu quem tô falando nada. É o Senhor quem tá ministrando. Eu nem sei falar. Eu nem sei falar. Não sei nem comunicar. Se pudesse mandar outro, mas eu sei que o Senhor mandou a mim. Então, é a graça dele que vai me sustentar, né? Então, eu falo, Senhor, pode me mandar, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou. Sustenta o meu sim, Senhor. Exatamente. Sustenta a minha resposta de obediência. Exatamente. Então, foi assim. Tem sido assim meu processo. É completamente dependência do Senhor. Bom, é muita coisa, né? Mas é que já tem tantos anos que a gente vai trabalhando mas eu parto muito dessa perspectiva de que por mais habilidoso que a gente seja em tudo que a gente faz, né, ou as habilidades que a gente vai aprendendo e aprimorando ao longo dos anos, uma coisa sempre é certa: se Jesus não tiver, não adianta nada. Né? Então, a pessoa pode cantar mal, a pessoa pode gaguejar, pode tudo, mas se Deus vier, aquilo lá se torna nada. É verdade. Porque Deus vai fazer o que Ele queria, as pessoas vão ser impactadas, vão ser transformadas, né? E milagres vão acontecer, pessoas vão se converter e pronto, isso basta. Né? Acontece que a igreja ela tem se tornado muito exigente, né? Assim, em termos de produção, do que as pessoas se preocupar com o que as pessoas estão vendo, o resultado das coisas, né? E às vezes a gente esquece que muito do que a gente se preocupa, né, Deus não está nem aí para isso. Então, eu acho que tudo bem, a gente tem que se preocupar em aprimorar as nossas habilidades como músico, como habilidades sociais, né? E melhorar nisso, porque afinal de contas nós somos instrumentos ali nas mãos de Deus para comunicar, e quanto mais à vontade a gente tiver nesse ambiente, melhor, né? A gente vai passar a mensagem, mas a verdade é que no final do dia, se Deus não vier, não adianta nada, né? Então, eu acho que a gente não pode nem se esconder nesse discurso de que é para Deus, que muita gente faz. Então eu não vou
trabalhar o meu instrumento, não vou estudar, não vou isso porque eu estou fazendo para Deus e não para as pessoas. Não, eu falo que a gente faz para Deus sim, mas a gente está fazendo para as pessoas. Porque se a gente quer alcançar as pessoas, eu tenho que comunicar algo para elas, eu tenho que ser uma ferramenta eficiente de comunicação. E a música é uma das mais poderosas que existe, né? A música, para mim, a gente sabe o poder que ela tem de gerar conexões cerebrais e tal, Sim. aquela coisa toda que cientificamente já é comprovada a eficiência da música na fisiologia das pessoas. E não é à toa que Deus fez a música exercer essa influência nas pessoas. Né? A música não é criação humana, ela já existe desde a eternidade, né? A gente sabe disso. Então, o homem só pegou e começou a trabalhar do jeito que ele quer, mas ela continua exercendo grandes influências na vida das pessoas. Né? Então, a partir dessa premissa, eu tenho que, da mesma forma que o mundo está cada vez se comunicando melhor através da música, né, com as mensagens que eles desejam inserir nas músicas, as pautas, ideologias, etc., a gente também tem que se tornar, né, comunicadores eficientes para o reino de Deus. Né? Então, agora, a gente nunca pode abrir mão da presença de Deus, que é o que, de fato, vai convencer o homem daquilo que a gente está comunicando. Né? A gente sabe que o evangelho é um evangelho pautado pela fé, e fé é dom de Deus. Então, se Deus não vier e abrir o coração da pessoa para receber a semente, aquela semente germinar e convencer do pecado e do juízo, não vai adiantar nada. Né? Então, eu acho que tem que juntar as duas coisas. Primeiro, a nossa habilidade, ela tem que ser trabalhada, seja no nosso instrumento, na nossa comunicação, nossa fala, a nossa postura na plataforma, nosso jeito de se comunicar, você aprender a fazer videozinho no Instagram, né, e falar assim a respeito de um evento e tal, isso é legal e eu acho que é importante, mas quem faz acontecer, né, é a presença, né? É Jesus, o convencimento do Espírito, e não tem como a gente desassociar essas duas coisas. Isso é uma boa mordomia. Eu consigo servir Com ao certeza. Senhor. Eu preparo, mas Ele é o Senhor. Ele é quem preenche a forma. Sim. E é o mais importante, né? E a gente sempre ter esse friozinho na barriga, né? De subir numa plataforma, às vezes com um sentimento assim, de receio ou de medo, talvez, vergonha, sei lá. Isso é legal porque eu acho que ele deve acontecer. A gente nunca deve exercer uma função assim de que, poxa, eu estou fazendo algo para Deus, um serviço na minha comunidade, eu vou comunicar algo agora. E esse frio na barriga, ele tem que acontecer porque ele é um sinal de que você entende que você é limitado. De que você está indo, você se preparou, você ensaiou, você, enfim, fez o seu esboço de pregação e tudo mais. Mas eu acho que esse friozinho na barriga, ele é um sinal assim, de que se Deus não vier, nada vai acontecer. Te joga naquele ambiente de dependência, sabe? De submissão ao que Deus quer fazer naquele lugar. E você estava falando de exemplo, né? O que é sucesso para cada um e tal. Sucesso sempre vai ser eu como instrumento sendo usado e Deus vindo e endossando o que eu estou fazendo. Para mim é isso. Né? Sucesso para mim é eu ter a certeza de que Deus está assinando embaixo daquilo que eu estou fazendo. E ponto final. Nossa. Amém, acabou o podcast. Mas que precioso é saber que o Senhor tem gerado cristãos mais líderes de adoração a partir desse lugar. Eu tenho a impressão de que até pelo momento que a gente vive, das coisas serem muito rápidas, a gente não precisar prestar atenção por tanto tempo em muita coisa, talvez esse contexto nos dê a sensação de que as coisas já nascem prontas, né? Mas, na verdade, Deus é extremamente pedagógico, Ele é completamente comprometido com o processo e Ele vai terminar esse processo.
mas esse meio do caminho, essa jornada, essa peregrinação, ela é muito importante para que o Senhor guarde o nosso coração mesmo, dê a Ele toda a glória. Sim. E eu sou muito grata ao Senhor por poder reconhecer em vocês e na comunidade que vocês servem corações assim, que têm sido fiéis a Jesus, que têm procurado nele satisfação e prazer e servindo a igreja de maneira tão excelente. Queria agradecer vocês mais uma vez por compartilharem o coração. A gente está sendo muito abençoado e muitas coisas que vocês falaram estão descendo ainda, né, processando, ruminando no meu coração. Eu espero que possa ser muito abençoador para quem também tem ouvido, líderes de adoração, discipuladores que têm caminhado nesse lugar, porque na verdade a adoração é para todo cristão. E, enfim, queria agradecer vocês por isso, por serem vulneráveis, compartilharem. Poxa, grato. Muito obrigado, né? Uma alegria estar participando. Né? Você sabe que toda vez que eu venho, né, eu faço questão assim, eu não quero ir só para liderar louvor e tal, tudo bem, tem seu valor e é para isso que a gente está aqui, mas eu sempre gosto de contribuir de alguma forma, deixar uma semente, né, trazer uma nova perspectiva para agregar. Né? E eu espero que a gente tenha conseguido fazer isso, né? Nossa, demais. Pelo menos alguma coisinha, né? Ajudar e contribuir com o que vocês estão vivendo aqui, mas ao mesmo tempo também a gente vem e a gente aprende tanto também. É verdade. Né? E isso é muito precioso, assim, essa troca, né? A gente vem querendo derramar algo, mas a gente recebe tanto também. Né, agradecemos, né, Ana, muito a hospitalidade de vocês, o coração de vocês. Né, um abraço também da Central, do Pastor Paulo. Né, todos estão acompanhando e felizes, né, com a nossa vinda para cá também. Mandaram um abraço para vocês. Para nós é um privilégio muito grande. Quer falar? Me sinto muito honrada também por estar aqui. E é isso que o Renato falou. A gente vem achando que vai agregar alguma coisa, mas a gente é agregado, na verdade. A gente ganha muito. E não com os cultos, com as coisas que vocês fazem na plataforma, mas com a comunhão, nas mesas, na receptividade de vocês. A gente vê o Senhor em tudo. É muito bom isso. Obrigada. Amém. Obrigada, gente. É isso, nosso podcast terminou aqui, mas nós oramos para que o Senhor possa fazer com que essa palavra, essa semente possa frutificar no seu coração, que o coração da nossa comunidade também possa receber isso de maneira fértil e que isso possa impactar a nossa vida de discipulado, o nosso coração, a maneira que a gente vive os nossos dias. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui.